Graças a Deus por sua palavra. Como é bom estarmos aqui juntos para estudarmos as Escrituras e termos comunhão uns com os outros, em oração, intercessão. Estamos estudando a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 3. Como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires alguns, que não ensine outra doutrina. Você sabe o que significa ortodoxia? E heterodoxia complicou um pouco mais. Porém, entender a diferença desses dois termos vai ajudar bastante a compreendermos o pensamento do apóstolo Paulo e a advertência que ele traz ao jovem Timóteo e a nós também. No final do verso 3, nós vemos a palavra outra doutrina. Este outra, no original grego mencionado, é heteros, que significa diverso, diversa doutrina. E aí vem a nossa palavra heterodoxia. O termo significa diverso, várias, opinião divergente ou oposição contrária aos padrões, às normas, aos dogmas estabelecidos. Isso é uma heterodoxia. Opiniões várias. Agora, contrastando com heterodoxia, vem ortodoxia, que no grego original vem o termo ortos, reto, certo, correto, honesto. Este é o sentido da palavra. E é isso que Paulo quer ensinar, mostrando ao jovem Timóteo manter as sãs palavras, a sã doutrina, genuína e não a genérica, que as pessoas começam a carregar no conceito filosófico, no legalismo, na religião, no misticismo. Assim nós podemos compreender e visualizar. Na primeira carta aqui, a Timóteo, no capítulo 4, nós vamos compreender a gravidade da situação e a seriedade do momento. No capítulo 4 de 1 Timóteo, Paulo já advertia: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a própria consciência. Não é isso que estamos assistindo e vendo no mundo religioso, na cristandade, nas igrejas à nossa volta? Cada vez mais é isso que assistimos. E Paulo adverte a Timóteo: olha, Timóteo, existe um grupo que tem outras opiniões, outras ideias, carregando conceitos filosóficos e mais místicos, legalismo dos judaizantes, do judaísmo. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no primeiro capítulo, no verso 12, já vamos encontrar a heterodoxia, que simplesmente divide, causa dissensão, afastamento da comunhão. Uns diziam: eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, eu sou de Cristo, eu sou de Apolo. A igreja estava se dividindo por diversas opiniões, por oposições, exatamente a ortodoxia que Paulo estava estabelecendo. E Timóteo tinha que preservar aquilo que era genuíno e não aceitar aquilo que era genérico, de ideias humanas diversas. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, no primeiro capítulo, no verso 13, conserva o modelo das sãs palavras, da sã doutrina, que de mim tens ouvido, na fé, no amor que há em Cristo Jesus. Paulo chama a atenção, cada vez mais nos alerta para isto. E a igreja muitas vezes passa desapercebida sem entender o perigo que corre. Quando Paulo está se despedindo da igreja em Éfeso, no capítulo 20 de Atos, no verso 29 e 30, ele já chama a atenção para este perigo e aquilo que iria acontecer, não só com a igreja em Éfeso, mas também com a nossa igreja, no nosso tempo aqui também. Porque eu sei isso, que depois da minha partida,
entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, e que entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após a si, com segundas intenções, com outros interesses financeiros, de poder e tantas outras influências políticas também. Esta era a preocupação do apóstolo Paulo. Por isso, a necessidade de perceber o que é ortodoxia, a sã doutrina, aquilo que é reto, aquilo que é certo, aquilo que é honesto, da outra doutrina, heterodoxia, aquilo que é uma opinião variada, genérica e não genuína. O apóstolo Paulo coloca aqui. É lamentável como a igreja dos dias de hoje troca a graça bendita do Senhor por uma graça barata, vivendo uma graça de tal maneira que cria uma libertinagem no meio do povo, onde há muita música, há muito espetáculo, show, há muito discurso de autoajuda, automotivação, mas a doutrina ficou para trás, a adoração esquecida, e cada vez mais a licenciosidade no meio do povo de Deus, uma vida frouxa, sem piedade. O falso ensino da heterodoxia, ela contempla isso. Ela traz dissensões, ela traz contendas e ela traz afastamento de comunhão com os irmãos. E quando você ensina a ortodoxia, a sã doutrina da palavra de Deus, você está ensinando a fé não fingida e o amor na prática, na comunhão com os irmãos, na vivência da palavra de Deus e principalmente na liberdade que o Espírito Santo transmite para cada um de nós, para a adoração, para a contemplação do Senhor e mais ainda, para buscar cada vez mais a vontade do Senhor para a nossa vida. Preste atenção, fique alerta para outra doutrina que venha se infiltrar ou venha contaminar a comunhão entre os irmãos. Que o Senhor Deus nos abençoe. Amém.